Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Daniel 9, versículo 1. Vou ler aqui. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da semente dos medos, o qual foi rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. E eu coloquei a minha face diante do Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de cinzas. E eu orei ao Senhor meu Deus, e fiz minha confissão. Ó Senhor, grande e temível Deus, que mantém o pacto misericórdia sobre aqueles que o amam, aqueles que guardam seus mandamentos. Nós pecamos e cometemos iniquidade, e nós portamos impiamente, nos rebelamos, até que nos afastamos dos seus preceitos e dos teus juízos. Nem escutamos teus servos, os profetas, do que falaram teu nome aos reis, nossos príncipes, nossos pais, e para todo o povo da terra até aí. Então, aqui, Daniel, né, na Babilônia, ele estava meditando na palavra do profeta Jeremias, né, Jeremias 25, do versículo 11 ao versículo 13, ele traz ali um decreto que a Babilônia, ela estaria invadindo ali, né, toda Jerusalém, estaria levando todo o povo judeu ali para o cativeiro, só que ele decretou um tempo, né? Ele decretou que apenas 70 anos o povo estaria no cativeiro ali na Babilônia. E aí, nesse exato momento em que Daniel ele fez as contas, faltava 4 anos para se completar 70 anos. E aqui ele se levantou em jejum, né? O famoso jejum de Daniel aqui. Aqui se completou um jejum. Ele se colocou em oração, ele se colocou em súplicas pela nação dele, ele se colocou na brecha daquela nação. E ele lembrou de uma promessa na palavra de Deus, né? Então, Jeremias, na geração dele, ele pregou com tristeza, ele pregou com lamento, ele viveu, né, o choro daquela geração que foi levada cativo. Mas ele influenciou Daniel, que Daniel, a gente sabe que desde jovem ele foi separado, né? Ele foi para Babilônia em 605. Ali ele tinha 15 anos quando aquilo aconteceu. E ele se manteve puro, né? Ele decidiu não se corromper com a Babilônia. E a gente sabe, né, a história de Daniel. A gente sabe que Daniel, ele influenciou diretamente ali o rei Nabucodonosor, o seu neto Belsazar ali na escritura, né, da mão e tudo mais. E ali ele viu a queda do governo babilônico e ele viu se levantar um governo persa, né? E ali, dentro desse governo persa, ele viu, e ele, né, como falei aqui em Daniel 9, ele viu ali o rei Dário, né, durante o ano do rei Dário, primeiro ano, ele começou a buscar essa promessa, né? Então, e aí eu estava meditando muito nisso, né? E Deus, ele me falou muito forte, né? Sobre uma intercessão pautada nas promessas do Senhor, na palavra de Deus, né? E ali ele vê uma promessa do Senhor e ele fala: isso tem que se cumprir agora, né? Na minha geração, né? Então, Jeremias, ele não plantou à toa, né? Tudo aquilo que ele plantou chorando, Daniel, ele gerou aquilo em intercessão, ele gerou aquilo em oração, numa outra geração. E aí, qual foi o resultado de tudo isso? E a gente sabe, né, que a gente vê em Daniel aqui que ele viveu tudo isso e ele também passou na cova dos leões através do rei Dário, quando aconteceu toda aquela inveja, né, que ele foi colocado realmente à prova a fé dele, e ele continuou fiel ao Senhor, ele foi colocado à cova dos leões, e a gente sabe o Deus que é o Deus que se manifestou ali na cova dos leões, mas também uma pessoa foi muito influenciada na cova dos leões, que foi esse rei Dário.
Ele viu tudo aquilo acontecer e ele fez um ato ali de fé. Ele falou assim: só há um Deus vivo, só há um Deus vivo e é o Deus de Daniel. Então ele influenciou ali tanto Nabucodonosor, Beltesazar e o rei Dário. E ali você vê que houve uma semente plantada desde Jeremias, que foi regada ali por Daniel. E quem colheu toda essa semente aqui de gerações que semearam, regaram, né? E aí eu queria falar um pouco disso, né? Deus ele me fala muito sobre não ler só a palavra com livros, mas sim por gerações, né? Porque a gente entende que uma geração ela semeia, outra rega e outra colhe. E ali naquele mesmo momento, né, posso trazer aqui os anos, mas aqui em 538 antes de Cristo, né? O rei Ciro, que é o rei que ele governava junto com o rei Dário, então ele também ouviu falar ali de Daniel, do Deus de Daniel, então ele deu um decreto, né, que esse decreto está escrito, né, em 2 Crônica 36, versículo 23, também está escrito em Esdras 1. Então, ele deu um decreto sobre o povo, né, judeu voltar para sua terra e restaurar ali um templo, começar a restaurar a cidade, né? Então, você vê ali um rei persa sendo influenciado, né, e dando um decreto para a restauração do povo de Deus, né? Então você vê ali a fidelidade do Senhor e também o Senhor levantando, né, os seus filhos, né, os seus governadores, seja em influência ali como Daniel tinha como um sátrapas, como outros tinham ali diante dos seus governadores ímpios, eles foram influências diretas ali nesses reis. E aí, estudando um pouquinho de história, você vê ali que o neto do rei Ciro, que deu aquele decreto para a restauração, né, e o exílio dos judeus da Babilônia, o neto foi o rei Dário. E o rei Dário foi influenciado diretamente pelo profeta Ageu e pelo profeta Zacarias, né? Então, é possível observar que o rei Dário, ele também sofreu grande influência ali das gerações passadas, que foram plantada uma semente de choro, uma promessa, e ali profetas e homens de Deus viveram os seus propósitos, semeando, regando, chorando. E há estudiosos, tá? Tem estudiosos que falam que sim, tem estudiosos que falam que não, que o filho do rei Dário era Xerxes I, que, né, estudiosos falam, e eu não vou tipo, bater isso numa pedra aqui, mas que em 486 a.C., esse rei Xerxes é o mesmo rei, que é o rei Assuero, né, que é o rei de Ester, né, que ele foi influenciado ali pela sua esposa, né, que a gente conhece o contexto aqui da rainha Esther. E esse rei Xerxes, da rainha Esther, ele teve um filho que foi chamado Artaxerxes, que isso, pelos estudos, é coerente, que ele viveu 465 a.C., e ele foi o rei, né, que ele tinha um copeiro chamado Neemias, e Neemias foi lá nesse rei e falou: olha, Artaxerxes, né, foi servir lá, e o rei viu o semblante ali de Neemias, e Neemias fez toda a restauração das muralhas, né, de Israel, e no mesmo tempo, né, a gente vê ali Esdras também cumprindo o seu papel de escriba, né, o seu papel ali de mestre, também fazendo a restauração. Eu dei esse contexto, né, histórico, mas, assim, o que eu queria compartilhar aqui brevemente de tudo isso é que eu não queria ficar muito pautada, né, na história, mas o que Deus falou comigo é que a gente vê, né, muitas gerações e parece que nós plantamos chorando,
plantando, chorando, e muitas vezes nós não conseguimos ver o resultado de tudo isso na nossa geração, e a gente olha para a próxima geração, ou a gente olha para as coisas que acontecem na nossa vida e parece que as promessas de Deus se tardam, né? Mas em Hebreus 11, é uma palavra que Deus fala muito comigo, né? Em Hebreus 11, versículo 13, fala: todos esses morreram, né? Eles estavam ali falando dos heróis da fé, e eles falam assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Foram persuadidos a respeito delas, e abraçaram-nas, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país, e verdadeiramente se lembrarem daquele país de onde haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Mas agora eles desejam um país melhor, isto é, um celestial. Porque também Deus não se vergonha de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E aí ele começa a continuar ali a galeria dos heróis da fé. E, e o que Deus mais fala comigo, né, é sobre essa conexão de geração e influência de reis, né? Então Deus ele se preocupou ali em colocar um profeta como Jeremias Chorão, né, como as pessoas falam, ou como um jovem como foi Daniel, e que foi um governador, um sátrapas, né? Ele foi um profeta, e ele também, né, cumpriu o seu papel ali através do seu trabalho, através do seu serviço, e ali através também que ele foi um grande intercessor sobre aquela nação. Ele gerou, né, todas as outras gerações ali em intercessão, que foi a geração ali da restauração da nação, da restauração das promessas de restauração, né? E hoje a gente tem visto cada vez mais as promessas do Senhor se cumprindo sobre o retorno, sobre a volta dele. E o que mais, assim, no meu coração chora e o meu coração tem intercedido é realmente como o irmão adorou e louvou, é sobre esse despertar, né? Porque em Malaquias 4 fala que, né, os últimos dias o Senhor, vou abrir aqui, estaria levantando, né, o espírito de Elias, né, e converteria o coração dos pais aos filhos, os filhos ao pai, né? Então a gente vê o Senhor cumprindo cada vez mais as promessas dele e alinhando as gerações para o propósito dele se cumprir, para realmente a gente, né, Malaquias 4, versículo 5, eis que enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, ele diz isso, né, sobre a vinda do grande e terrível dia do Senhor. Então, eu creio muito, né, sobre um levantar profético, né? E a gente vê Elias também, né? Ele foi atacado, né, nas suas emoções, ele foi ferido ali na intimidação de Jezabel, né, através do medo, através da promessa ali que ele seria morto se ele continuasse o legado dele, né? E quantas vezes ali a gente não recebe tantas intimidações nas nossas emoções, na nossa fé, para a gente não permanecer no nosso chamado, para a gente não continuar o nosso legado, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente olha muitas vezes para os nossos filhos ou, né, para os mais jovens, veja essa desconexão de gerações, né, para os nossos pais. Eu falo por mim, meus pais ainda não são cristãos, né, é a minha batalha, é a minha luta, né, então e eu oro e eu intercedo através dessa palavra, e eu creio muito, né, dessa conversão e essa conexão de gerações, né? Então a gente vê ali retornando, né, como Elias ele foi bombardeado e como ele se sentiu sozinho naquela caverna, mas ali o Senhor
ele tinha que tratar com a identidade de Elias naquela caverna, para falar permanece, porque há 7.000 que não se dobraram a Baal, e outra, você vai continuar o seu legado vai passar para Eliseu, permanece, sai da caverna. E a gente vê ali como esse espírito intimidador, esse espírito enganoso, né, de Jezabel, ele tenta fazer esse roubo entre conexões, esse roubo entre o legado de Deus, né, de uma geração para outra. E aí ali Eliseu, ele escuta também, né, o chamado do Senhor através de Elias, e ele permanece até o fim, até que a gente vê que ele recebe a unção dobrada, né? Então, eu, eu queria eu trouxe um contexto histórico muito forte, mas a maior mensagem que eu queria trazer é essa, né? Eu creio que a promessa do Senhor se cumprirá, né? E mesmo que a gente não veja com os nossos próprios olhos, eu tenho certeza que o Senhor não, ele é fiel para cumprir a promessa dele, né? Mesmo que a gente não veja, a unção será dobrada para a próxima geração. Então, permanecem, perseverem, né? A nossa geração precisa muito, né, de vocês. A nossa geração precisa muito, né, dos profetas maduros, nós profetas mais novos, nós precisamos muito dos profetas mais maduros, nós precisamos muito da oração de vocês, né? Eu falo isso porque eu sou líder de jovens, então eu prego muito para eles terem honra, né, e desejarem andar com os profetas maduros. E a gente precisa muito, né, dessa conexão com vocês, do coração de vocês, de tudo aquilo que vocês já viveram no Senhor. E para finalizar, Salmos 45:4, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. É isso. Obrigada. E amém. Que o Senhor possa acrescentar mais fé, que o Senhor possa acrescentar mais esperança, mesmo que nós não venhamos ver todas as sementes que nós lançamos anos durante a nossa caminhada de oração, de discipulado, de semear em muitas vidas que parecem não frutificar, semear tantas obras, em semear em tantos projetos diante do Senhor, mas eu oro para que todos nós possamos ter um coração como houve em Daniel, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que nós possamos ter um coração como o de Daniel, um coração voltado à tua palavra, um coração que permanece até o fim, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai. Em nome de Jesus, que, Senhor, ele foi levado na cova de leões, Pai, quando ele tinha 84 anos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa trazer perseverança, Senhor, na fé dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, acrescente ânimo, Senhor, Senhor, a todo aquele que tem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, desanimado na fé, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que têm gerado, Senhor, o teu profético, tem gerado, Senhor, Senhor, o desejo do teu Santo Espírito sobre essa geração, aqueles que têm permanecido, aqueles, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que têm pagado um preço pela minha geração, Senhor, pela nossa geração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro, Senhor, Senhor, o Senhor envie sobre nós, Senhor, esse espírito de Elias, Senhor, esse espírito que endireita caminho, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que o coração dos pais sejam, Senhor, convertido aos filhos, dos filhos aos pais, eu oro para que haja essa conexão de gerações entre nós, Pai, eu abençoo em nome de Jesus Cristo, Senhor, cada, Senhor, paz, dos teus, Senhor, dos teus filhos, Senhor,
cada um dos filhos, dos netos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja essa conexão nas nossas famílias, Pai, que haja essa conexão, Senhor, Senhor, nas gerações nas igrejas, Senhor, que haja essa conexão de gerações, Senhor, no Brasil, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo que possamos gerar, Senhor, essa conexão de intercessão, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, essa conexão de intercessão pela nação, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, como houve no coração de Daniel, ele viu ali uma promessa descrita, Senhor, em Jeremias, Senhor, e ele viu que aquele tempo estava se achegando, ele se colocou em humildade, ele se colocou em intercessão, ele se colocou em jejum, e ele recebeu muito mais que isso, ele recebeu, Senhor, as revelações dos últimos dias, ele recebeu as revelações, Senhor, que João teve em Apocalipse, Senhor. Ai, Senhor, que privilégio, Senhor, que privilégio que Daniel viveu naquele tempo de velhice dele, naquele tempo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que ele viveu, Senhor, poderosamente o teu profético, que ele teve revelações do teu coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos usufruir, Senhor, de tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, e eu te agradeço por essa conexão de gerações, Pai, em nome de Jesus. Amém.